Quero lembrar que no domingo que vem, nós temos o nosso almoço. O Paulo pediu para eu poder relembrar isso. Nós temos o nosso almoço, vai ser uma feijoada. Daqui a pouco o Gustavo vai colocar nos grupos o Pix, para que você possa fazer pagar o seu convite. É R$20, e esse valor visa a continuação da nossa reforma. Eu tive uma experiência no sábado passado, e isso trouxe para mim justamente o tema do que eu vou compartilhar com vocês hoje. Abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. E eu vou falar de um trecho de uma experiência do profeta Eliseu, que é um dos profetas também que eu gosto muito. 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo... capítulo 3 não, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. Diz assim: Eliseu voltou para Gigal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam mais comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. E ele colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam, e já não havia mais mal nenhum na panela. O que eu dei como tema a essa mensagem é: há morte na panela. Eu sei que existe uma frase que diz que você é o que você come, tá? Isso não é de todo verdade, porque nós não somos só biológicos, tá? Nós também temos uma alma, temos um espírito, mas eu quero que você atente para um seguinte: aquilo que você consome, escuta isso, aquilo que você consome influencia quem você se torna. Aquilo que você consome influencia quem você se torna. Interessante que eu estava conversando ontem com o Darlen e com o Gabriel, e observando o poder das novelas na vida do brasileiro. Eu fico impressionado como as novelas ditam comportamentos, ditam moda, ditam a forma de falar. Quando você lembrar de uma novela, que eu não consigo agora lembrar o título dela, o nome dela, mas quando aconteceu o primeiro beijo gay numa novela, parece que no dia seguinte, todos os casais homoafetivos se assumiram, andaram de mão dada, se beijavam nos lugares públicos. E se você for ver, foi havendo um progresso. Eu lembro que a primeira vez que uma novela retratou um casal homoafetivo, o autor teve que matar os personagens por causa da repercussão, da rejeição pública. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é só você ver a influência. Eu lembro de um personagem da Regina Duarte, viúva porcina, que ela era extravagante em tudo que ela usava, e ela usava acho que era um arco com uma flor aqui. Você via na rua várias pessoas usando aquilo que a viúva porcina usava. E aí eu lembro que tinha o Lima Duarte, que sacudia assim um relógio, né? E aí você via pessoas tendo o mesmo comportamento. Querido, você tem sabido de adolescentes que têm morrido
por causa de desafios no YouTube. Que pai chega no quarto e já encontra o seu filho morto. Então eu quero que você entenda que você é influenciado pelaquilo que você consome. Então cuidado com os conteúdos que você se expõe, que você se alimenta. Cuidado com as relações, existem relações que estão tóxicas. Cuidado, você que é jovem, cuidado com relacionamentos que geram uma dependência emocional excessiva. Cuidado. Cuidado com o ambiente. Gente, ambiente é tudo. Ambiente é tudo. Dependendo do ambiente que você está inserido, você tem uma perspectiva maior de desafio, de vida, de conquista. Se você não tem um ambiente que possibilite para você crescimento, você vai achar que a vida é só aquilozinho, só aquele quadradinho. Eu conversando com um jovem na sexta-feira, eu perguntei para ele, quais são as vozes da sua família? Aí eu falei para você, eu não estou falando de vozes que são faladas, mas de vozes que muitas vezes são percebidas. Ele falou assim para mim, uma das vozes é, nós chegamos até aqui, quem é você para ir além? Muitas vezes essas vozes nos acompanham e elas limitam o nosso crescimento. Eu falei para ele que um ambiente que Deus me colocou a partir dos 20 anos de idade, quando eu conhecia Jesus, foi a igreja. E nesse ambiente chamado igreja, eu cheguei numa igreja onde o pastor era engenheiro civil, a esposa dele era médica, os outros pastores eram engenheiros, eram administradores, eram odontólogos, todos eles, aquela igreja era carregada de pessoas que tinham uma formação a nível de terceiro grau, pessoas que tinham um valor financeiro diferente do meu, pessoas que estavam crescendo o tempo todo, a vida estava acontecendo, relacionamentos, marido, mulher, que tinha respeito, que tinha amor, famílias estruturadas, famílias funcionais, pais que sabiam lidar com os seus filhos. E para mim tudo aquilo era tudo muito diferente, porque não era a minha realidade. Então, todos os modelos positivos eu obtive na igreja. E foi a igreja que me forçou a crescer. Então, eu quero que você possa entender, não sei se vocês aqui, alguém já assistiu um documentário que tem na Netflix, sobre a vida do Arnold Schwarzenegger. E o nome do documentário é Arnold. Se você não assistiu, assiste. Porque você vai descobrir um homem que não tinha referencial. Você vai descobrir um homem que a família não apostava nele. Porque a família apostava no outro irmão. O outro irmão que era o amor da vida do pai e da mãe. E esse cara vai num cinema assistir um filme. E ele olha para a tela. Era um filme Hércules. Ele olha para a tela. Vê aquele homem enorme fazendo e acontecendo, ele fala assim, eu quero ser igual a esse homem. Ele sai do cinema, compra uma revista, encontra justamente o ator que ele tinha acabado de ver, compra uma revista e começa a ler sobre aquele homem. Ele diz que na época, ele pensava que o que a família dele, o que a mãe dele pensava dele, porque um garoto adolescente, onde na cama, nas paredes próximo da cama, só tinha foto de homens. O que minha mãe não pensa de mim? Mas aquilo lá era a imagem da onde ele queria chegar. Então, necessariamente, você não precisa ter um referencial próximo de você. Mas eu quero que você lembre de uma coisa, aquilo que você consome influencia quem você se torna. Você observa que esses profetas aqui, quem pegou essa comida para poder fazer, não tinha ainda a compreensão de que aquilo era venenoso.
Tanto que eles cozinham, que eles começam a comer, quando um deles discerne a morte na panela. O que eu estou querendo dizer para você é que existem momentos que nós estamos comendo algumas comidas e que nós não estamos discernindo se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Isso fala que eu e você precisamos ter crivo. Nós precisamos ter um parâmetro para que eu possa avaliar se aquilo é bom ou se aquilo é mal, mas hoje tudo é relativo. Hoje não existe parâmetro para nada, e os parâmetros que existem, nós como sociedade estamos tentando destruir. Então a grande questão é o que nós temos colocado para dentro da nossa alma. E que nós estamos achando que é um alimento espiritual, mas na verdade está nos adoecendo. Que tipo de relação que você precisa colocar de lado? Uma das coisas que acontece muito nos nossos dias é que nós temos sido envenenados por ideologias. Eu creio que você já deve ter ouvido falar muito nos dias atuais sobre ideologias. E uma coisa que você precisa pensar, se você não sabe a definição de ideologia, eu fiz questão de anotar uma. Ideologia é um conjunto de ideias, crenças e valores que moldam a forma como a pessoa ou grupo enxerga o mundo, interpreta a realidade e decide conviver. Isso é uma ideologia. E dependendo da ideologia que você segue, essa ideologia cega você para aquilo que é a vontade de Deus. Hoje nós temos ideologias políticas dentro da igreja, ideologias de poder, ideologia de prosperidade sem cruz, ideologia de relativação do pecado, ideologias de idolatria de líderes, ideologias nacionalistas travestidas de espiritualidade. Nós estamos vivendo mais um ano político. Não é nesse momento que o Brasil tem que fazer parte da sua oração. O Brasil, o nosso país, tem que fazer parte da nossa oração todos os dias, todos os anos. Mas nesse momento, algumas pessoas colocam bandeiras no púlpito, porque nós temos que orar pela nossa nação. Uma coisa meramente política. Eu quero que você entenda que você precisa ter senso, sim, para quem e em quem você vai votar. Você não pode ser alguém que seja Maria vai com as outras. Gente, já passou o tempo de votar em quem dá uma cesta básica, pelo amor de Deus. Porque isso beneficia a sua mesa hoje, mas amanhã não. Então eu quero que você possa pensar. Na igreja de Coríntios existia um problema com partidarismo. Nos dias de hoje, o Brasil se define entre direita e esquerda. Essa é a definição do Brasil, direita e esquerda. E aí você tem na família pessoas da direita, pessoas da esquerda. Isso é motivo de conflito. Tem famílias que até hoje estão tentando resgatar os relacionamentos que foram desfeitos nas eleições passadas. E com probabilidade da guerra continuar agora. Quero colocar um exemplo bem esdrúxulo para alguns aqui. Você precisa fazer uma cirurgia de coração, pastor Gilmar. Que Deus te guarde disso. Existe um cirurgião de esquerda. Existe um cirurgião de esquerda que de 100% das cirurgias que ele faz, ele tem êxito em 99,9%.
Existe um cirurgião de direita. Como é que é? Pátria, nação. Como é que é? Deus, pátria, nação, família. Existe um cirurgião de direita que 100% das cirurgias que ele faz, 80% ele tem êxito. Na mão de quem com quem você faria a cirurgia? Como é que é? Como é que é? O mais capacitado. Não importa se é de direita ou de esquerda, gente. O importante, o que eu vou levar em conta aqui, é justamente a capacidade. Mas deixa eu te falar, nós estamos cegos. Cegos. Bolsonaro tem um problema de saúde, aí você vai ler os comentários, pessoas desejando a morte. Esquecemos que é um ser humano. Lula tem algum problema, pessoas desejando a morte. Falei, gente, nós ficamos loucos. Loucos. Mas quando você olha na Bíblia, você encontra esse tipo de comportamento. Jonas foi essa pessoa. Quando Deus manda Jonas pregar na cidade de Nínive, ele queria mais que aquele povo morresse, que Deus derramasse, jogasse fogo do céu sobre eles. Sabe por quê? Porque na cabeça de Jonas, aquele povo não merecia viver. Eu quero mostrar para você que as ideologias, dependendo da maneira como nós as temos, elas nos cegam. E nós precisamos ter saúde, queridos. Quando você vai lá para Coríntios, Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, de 4 a 7, Paulo diz assim: quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é de Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus está falando para essa igreja de Corinto: opa, acorda! Vocês não podem, como igreja, estarem andando dentro dos padrões humanos. Existe um padrão para vocês, que é o padrão do reino. E é esse padrão que deve gerir as suas relações. É esse padrão, é essa bandeira que você deve erguer. E deixa eu te falar uma coisa: quando você está preso à bandeira do reino, você tem um crivo exato por onde passa tudo aquilo que chega para você como informação. Querido, eu sou muito curioso. Eu leio muita coisa, eu vejo muita coisa, escuto muita coisa, mas eu tenho um crivo. Eu tenho um crivo. O crivo é a palavra. A palavra de Deus fala lá em Efésios, Paulo fala sobre, para que nós não sejamos como criança, agitados por todo o vento de doutrina. E sinto muito, a igreja atual ainda é essa igreja agitada por todo o vento de doutrina. Nós dançamos conforme a música, que muitas vezes está sendo tocada. Sabe por quê? Um vazio do conhecimento de Deus. Um vazio dos valores do reino de Deus. Um vazio de Deus. Se nós queremos ter uma igreja saudável, nós precisamos encher a nossa mente dos padrões, ou do padrão, do que a palavra de Deus diz. E eu gosto muito, põe para mim Isaías 55, vê se é o versículo 11, por favor. Eu pensei que eu tinha te mandado. Isaías capítulo 55, versículo 11. Volta um pouquinho. Começa um pouquinho mais. Aí.
Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são o que, gente? Meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Sabe o que Deus está querendo dizer para vocês? Ou para nós? Os pensamentos de vocês, perto dos meus pensamentos, são medíocres. Os caminhos de vocês, os projetos de vocês, perto dos meus projetos, são medíocres. Deus está falando, os meus pensamentos estão aqui, ó. Os meus caminhos estão aqui. Os caminhos de vocês, os pensamentos de vocês estão aqui. Eu quero que você pense no seu projeto de vida. Eu tinha 13 anos, quando eu comecei a questionar a vida, eu falei assim, pera lá, a vida é só essa? Nascer, crescer, procriar, né? se tiver filhos, plantar uma árvore, escrever um livro e morrer, a vida é só isso. Eu sempre achei a conduta da vida muito vazia. Eu falei, Deus, se a vida é só isso, eu não quero viver isso não, gente. E Deus me salva aos 20 anos de idade e me mostra um mundo que eu não conhecia. Deus fala assim para você, os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos. Para você ter os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, você precisa, eu preciso me alimentar da palavra todos os dias. Ideologias que transformam o evangelho em militância e não em transformação, não deve ser cultivada por nós. Nem tudo que cresce no campo pode ir para a panela. Há coisas que parecem alimento, mas carregam morte. Uma outra coisa importante, além de termos sido, que nós estamos sendo envenenados por ideologia, nós temos sido envenenados por um evangelho sem arrependimento. Quando eu me converti nos anos 80, o que se pregava nos púlpitos da igreja era sobre arrependimento. Era sobre a volta de Jesus. Tanto que nós cantávamos, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem. Ó, vem Senhor Jesus, e aí, alfa, e a igreja ia para o céu. Aí a igreja ia para o céu. Nós, naquela época, para nós, era como se Jesus estivesse do outro lado da porta. Tanto que eu tenho pessoas mais maduras aqui, os cabelos brancos denunciam. Tenho pessoas mais maduras aqui, que nós naquela época dizia que 2000 não passará, lembra? Todo mundo estava naquela expectativa de como é que ia ser 2000, o ano 2000, meu Deus, Jesus está à volta, meus projetos no mundo todo para pregar o Evangelho, porque 2000 não passará, estão em 2026. Mas Jesus está às portas. Quantos assistiram um filme chamado 2012? Gente, não esqueço, eu e Ana Maria, na fila do cinema, lá no Shopping Recreio, no Rio, né, e um papo aqui, de umas pessoas aqui na frente, né? Gente, tinha gente crendo que aquilo que o filme ia mostrar, estava mostrando, ia acontecer. Uma mulher falando, tem gente que está indo para tal lugar assim, assim, porque lá é o ponto-chave, vai acontecer. Eu falei, gente, que viagem. Que viagem. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós precisamos entender, hoje nós tiramos o coração dos crentes, nós tiramos o nosso coração do céu e colocamos na terra.
Eu nunca falei para Deus, Deus, não vem ainda não, porque eu ainda não casei. Mas tem gente que fala assim, não, agora não. Agora não, acabei de comprar minha casa, preciso desfrutar dela. Agora não. Acabei de casar, preciso desfrutar do meu marido. Agora não. E agora não, gente? Isso é pequeno. Vivemos um tempo onde as pessoas querem promessas, mas não querem transformação. Querem bênção, sem renúncia. Querem o céu sem cruz, o milagre sem obediência, consolo sem conforto. Mas o evangelho verdadeiro sempre vai falar sobre confrontação. 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 4. 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 4. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Ele diz assim, 4:1, aí tem 1:4. Diz assim, obrigado. Põe na NVT. Estou chato, hein? E tu confirma que eu estou chato? Que absurdo. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos. Querido, Jesus não vem como veio, ele vem para julgar. Eu digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, olha o mandamento de Deus para nós, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreende e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo, escuta isso, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Existe uma versão que diz assim, pois as pessoas já não aguentarão a sã doutrina, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. É esse tipo de pregação que as pessoas querem. Vem para Jesus porque você vai ter isso, vai ter aquilo. Vem para Jesus porque... Oi, que evangelho é esse? Hoje, meu querido, dependendo do que eu falo aqui, porque esse culto está sendo transmitido, eu posso ser denunciado amanhã e ser preso. Hoje nós não podemos mais falar o evangelho, o que a palavra de Deus diz, porque até as pessoas da igreja, que frequentam a igreja, não curtem. É pesado demais, é radical demais. Eu lembro de um médico que foi o nosso discípulo uma vez, que foi um discípulo uma certa época. Ele não estava frequentando, deixou de ir aos cultos, eu fui conversar com ele. Ele vira para mim e fala assim, mas é porque vocês são muito radicais. Eu falei, oi? Radical em quê, querido? Ah, porque sexo só depois do casamento. Como é que eu vou ficar sem fazer sexo? Eu falei, mas não é eu que digo isso, querido. É a Bíblia. Querido, hoje a maioria dos jovens que estão dentro da igreja tem uma vida sexualmente ativa. Eu tenho ficado chocado, eu e a Ana, com as coisas que eu tenho sabido de relações de casais dentro da igreja. Chocado. Chocado. É pior do que a pornografia vigente. Chocado. Homem e mulher vivendo uma vida, uma degradação de relacionamento horrível. A morte na panela, quando o púlpito
perde a coragem de chamar o homem ao arrependimento. É hora de ajustar os passos, querido. É hora de andar naquilo que Deus está nos chamando a andar. Por último, nós temos sido envenenados por relações adoecidas dentro da igreja. Eu venho de uma... Deus sempre me colocou em ambientes de muita graça de Deus. Todos aqui, a maioria daqui conhece a Bispa Ana. E eu lembro que ela conta uma história, a Silvana gosta de contar essa história, de quando a Silvana começou a frequentar a igreja. Ela ainda não tinha tido uma experiência profunda com Deus. E quem conhece Silvana Pérez sabe como Silvana Pérez é. Então Silvana saía do culto, botava o pé para fora da igreja, pegava a carteira de cigarro e o isqueiro dela, acendia o cigarro dela e ficava na frente da igreja fumando. Tinha acabado de sair do culto. E aí o pessoal começou a... Porque ela estava próximo de quem? Da Bispa Ana. E começaram a falar, a Bispa Ana assim, ninguém mexe na Silvana. Ninguém mexe no cigarro da Silvana. Deixa a Silvana fumando. Porque, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você quer tirar um comportamento externo sem que haja uma mudança interna. Isso é elementar, meu caro Watson. Isso é elementar. Porque quando o coração não muda, a conduta externa não muda. É por isso que Jesus falava muito dos religiosos da época, porque eram como sepulcros caiados, por fora, como dizia minha mãe, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E quantos pães bolorentos tem? E as pessoas mais novas estão ali. Assim, ou seja, não conheço esse ditado. Ainda bem que o tio da Monique conhece. Ele falou de longe comigo. Vamos lá, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Ele conhece. Amadinhos, nós temos que nos converter. E aí, pensando na questão desses relacionamentos adoecidos, nós queremos, às vezes, muito mais, nós botamos um jugo em cima das pessoas. Porque você tem que fazer isso. Opa, não pode fazer isso não, querido. Que roupa é essa? Que batom é esse? Que baixa um pouco mais essa mini saia. Querido, deixa a pessoa ter a experiência dela com Deus. Deixa Deus mudar os valores dela. A panela também adoece quando há competição em vez de comunhão. É um querendo ser melhor do que o outro. Performance em vez de verdade. Aparência em vez de transformação. Controle ao invés de espiritualidade. Vaidade espiritual e busca de status ministerial. Quanto mais dom eu tenho, mais espiritual eu sou. Existe um texto, eu não coloquei o texto. Vê se eu mandei para você algum texto de Coríntios. Não mandei? 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios, capítulo 12. Espera só um pouquinho. A partir do versículo 12. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, vou ler aqui. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo.
O mesmo acontece com a relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos, calma, volta lá. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de só uma parte, mas de muitas partes diferentes. Fala para quem está do seu lado, você é diferente de mim, mas você faz parte de mim. Deixa eu perguntar uma coisa, você casaria com você mesmo? Mas tem gente casando consigo mesmo, já viram, gente? Gente casando consigo mesmo? A internet está aí, quero saber como é que vai ser o divórcio. Deixa eu te falar, a igreja é isso, essa diversidade. É um Gustavo Castro que eu tenho que aguentar, é um Aurimar que eu tenho que suportar. A igreja é isso, gente. A igreja é isso, e nós vamos aprendendo a lidar um com o outro. Já imaginou se todos fossem como o Rodrigo? Seria chato, né, Rodrigo? Se todos fossem o Osho, se todo fosse Andréia Dutra, Ferba da frente. Eu quero que você entenda, querido, que igreja é um lugar de acolhimento. Mesmo que o seu irmão ainda não esteja na maturidade que você está, aguarda, ele vai chegar, mas contribua com o crescimento dele com acolhimento. Vamos ficar em pé. Quero orar por você, quero orar por nós, para que Deus possa nos levar a nos alimentar de maneira correta e crescer de uma forma saudável. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos dizer a Ti, ó Deus, que nós reconhecemos que muitas vezes temos comido uma comida não adequada e até às vezes uma comida estragada. E não temos o crivo que é a Tua palavra para peneirar bem todo este conteúdo, todos esses ensinos, todas essas ideologias que chegam até nós. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor não nos tirou do mundo, mas nos deixou no mundo para que nós fôssemos sal e luz. A vivência tem que ser diferente. Em vez de sermos influenciados, o Senhor nos chama a influenciar, o Senhor nos chama a salgar os ambientes mais insípidos da sociedade. O Senhor nos chama a iluminar os ambientes mais escuros da sociedade. E muitas vezes, Senhor, nós como igreja do Senhor, estamos caminhando em escuridão. Estamos caminhando, Senhor, sem desempenharmos o nosso papel, sem sermos sal. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nos leva, Senhor, ao arrependimento. Nos leva, Senhor, a nos alimentarmos da fonte que é o Senhor. Tenho famílias aqui, tenho casais aqui, tenho filhos aqui. O Senhor sabe o ambiente que cada um vive no seu dia a dia, na casa, no trabalho, na vizinhança, com a sua parentela. Senhor, e nós sabemos que o Senhor quer trazer restauração, que o Senhor quer trazer a presença da Tua glória, a presença do Senhor que transforma, não apenas o ambiente interior, mas o ambiente exterior. Faz isso nas nossas vidas como igreja. Faz isso aqui,
Faz isso nas nossas casas, faz isso no nosso trabalho, faz isso na faculdade, na escola, faz isso na vizinhança, faz isso, Senhor. Nós não queremos mais sermos envenenados, mas queremos saber neutralizar a morte que está na panela, tornando aquilo que seria prejudicial à saúde, ó Deus, benéfico, saudável. Rogamos assim pela ação do Senhor, rogamos assim pela ação do Senhor, em nome de Jesus. Senhor.